7 coisas que eu não faço mais depois de estudar neurociência. Agora preste atenção, eu não sou a pessoa da área, eu só estudo assim como uma pessoa leiga, então eu vou falar aqui do meu jeito, o que eu não faço mais depois de comecei a estudar neurociência. Então pode ser que eu não saiba explicar exatamente o porquê, sei que eu parei de fazer porque eu vi lá na explicação que não é bom fazer e eu simplesmente parei de fazer. Se tu chegou aqui agora, prazer, eu sou Kerlia Souza, especialista há 10 anos em vendas no WhatsApp e marketing digital para profissionais liberais e empreendedores. Mas não neste canal, no meu outro que patrocina esse aqui, o botãozinho tá aqui, ó, inscrever. Tu aperta ele porque tu já se inscreve nos 2 canais, certo? Já dá o likezinho da confiança e vamos embora para essas 7 coisas que eu não faço mais. Primeira coisa é fazer as coisas no automático. Mas calma, não é qualquer coisa, porque escovar os dentes tem que ser no automático, né? Hábitos bons a gente tem que automatizar mesmo. Mas tem muitas coisas que me faziam mal e que eu já vi que não estava legal, mas eu estava fazendo elas no automático. Então, a neurociência explica que isso não é legal. Quando você vê que uma coisa não tá, é um mau hábito, por exemplo, você tem que criar uma estratégia para trocar esse hábito e forçar a barra para sair desse automático. Vamos dar um exemplo. Eu quero implantar um hábito novo de atividade física. Então, se eu não criar um hábito bom, sair do qual é o meu automático? Eu tenho toda uma rotina estabelecida que isso é bom, isso não é ruim, mas esse automático do mau hábito eu tenho que tirar ele, porque se eu não romper ele, não enfrentar ele, criar uma coisa nova, uma estratégia, eu nunca vou conseguir colocar isso em prática. Então vamos dar o exemplo que eu criei uma estratégia agora, estou em teste nela, que eu vou caminhar ou correr ouvindo podcast, porque na minha cabeça eu estou ocupada ouvindo podcast, eu tenho essa mania, eu tenho dificuldade, no caso de exercício, ficar ali só no exercício. Então, qual era o meu automático? Ouvir coisas enquanto arrumo a casa. Isso foi um hábito até legal, porque eu tinha pavor de arrumar a casa e agora eu até gosto, mas agora eu preciso criar um hábito novo. Então, qual é o sair do automático aqui? De eu passar o meu dia todinho e ouvir podcast sem estar caminhando. Então eu tenho que criar um hábito novo no automático bom, então não fazer as coisas mais no automático. Outro exemplo bem interessante disso, eu vou para, sei lá, para casa da minha mãe, sempre vou pelo mesmo caminho. Comece a forçar a sua barra para o outro caminho, para que você se exponha a novos incentivos e isso vai abrir sua mente para coisas novas, coisas legais. Então, tem algumas coisas que eu quero tirar do automático, que são coisas que eu quero mudar na minha vida, e para mudar você tem que forçar a barra, porque um hábito estabelecido é muito difícil de quebrar sem você colocar um hábito novo. Então eu parei de fazer algumas coisas no automático que eu fazia, que é justamente porque eu quero mudar a minha vida. Então deixa eu aqui ver a minha anotaçãozinha para eu não esquecer. Fazer coisas que estão fazendo mal no automático, tipo olhar a notificação do celular, por exemplo. É uma coisa que eu faço ainda no automático, eu tenho que trabalhar isso em mim para eu não fazer mais isso no automático. Por quê? Porque eu tenho uma hora estabelecida que eu vou olhar as notificações, eu estabeleci um horário. Claro que nem sempre funciona 100%. Eu estou em implementação de novos hábitos, então isso às vezes demora um pouquinho e não fica 100% do jeito que a gente planejou. Mas isso aí a neurociência fala que você tem que quebrar forçar a barra e colocar um hábito novo para você sair aí dessa situação. Segunda coisa, esse aí eu estou no processo. Acordar já vendo o celular. A neurociência explica que isso acaba com o dia da gente, né? A explicação que eu tive é de quando você já pega o celular, assim que você acorda, você já enche acho que é dopamina, e a sua mente já começa o dia ansiosa, porque a notificação, ela leva você, vendo o celular, ela leva a ver outra coisa, que leva a ver outra coisa, sendo que você não deixou, o seu corpo não acordou, você está forçando a barra. Então, esse hábito eu estou forçando para eu não mais acordar olhando o celular. Estou acordando, fazendo a minha oração, vou fazer as coisas aqui, meu café, ou vou dar uma volta, mas eu estou evitando olhar o celular. Então, essa coisa aqui é difícil para mim, mas eu tenho trabalhado a minha mente, forçando para eu quebrar esse hábito aí e não fazer mais isso. Terceira coisa que eu não faço mais, estou me esforçando para não fazer mais depois de estudar neurociência, é não assistir notícias ruins. Não é fácil também, porque às vezes aparece na timeline da gente, no Instagram, no YouTube, no Face, qualquer rede social que você olhe. E agora eu estou postando muito no TikTok também. Meu Deus, aquele TikTok eu não tenho maturidade para entrar ali. Se eu não tiver uma hora certa para entrar, eu fico querendo não sair dali. Eu não sei o que tem no TikTok, ele é pior do que o Instagram, eu acho.
Ele incentiva você a ficar o tempo todo. Então, assim, se você assistir uma notícia ruim, vai chegar várias outras. Não precisa nem você clicar, só em você olhar por um certo tempo, o algoritmo já entendeu e ele já vai mandar uma enxurrada de notícias ruins. Esse dia eu fui inventar de assistir uma dessas, ou fiquei assim só parada. Menina, chegou um monte daquele mesmo assunto. Eu disse, não, tá bom, não quero mais olhar isso não. Aí eu comecei a forçar o algoritmo a me tirar daquilo e comecei a olhar só coisa boa, só coisa assim leve, sabe, de viagem, de look, Aí o algoritmo voltou a me entregar as coisas que eu realmente quero ver. Então, a neurociência explica que isso entra na mente da gente, a gente começa a baixar a energia da gente, começa a ficar com pensamentos mais tristes, com a situação mais melancólica. Então isso não faz bem para ninguém. Eu já até falei sobre isso aqui. E foi estudando a neurociência que eu descobri quão mal é isso e como você afeta até as suas opiniões, né? Começa a ficar uma pessoa mais negativa, uma pessoa mais com pensamentos ruins, e não é legal. Quarta coisa, deixar pensamentos ruins ficar. Gente, esses pensamentos que o povo chama de intrusivos, sabe quando você tá assim, do nada vem um pensamento ruim, uma coisa ruim acontecer com seus filhos, com seu marido, com seu pai, com sua mãe, não deixa isso ficar por muito tempo. Assim, na verdade, quando ele chegar, você já tem que mandar embora. Eu aprendi uma técnica com Hélio Couto, eu ouço uma reprogramação dele para dormir, que é o poder do infinito, e uma das frases, até uma pessoa que comentou no meu canal, ele fala assim, quando o pensamento ruim vier, você vai fazer mentalmente ou verbalmente, cancela. Só isso, cancela. Aí você já troca o pensamento para outra coisa. Não deixa pensamento ruim estabelecer na sua mente. Chegou o pensamento ruim, não dá corda para aquilo. Já bota cancela. Eu faço muito mentalmente, que às vezes eu tô deitada e não dormir, ou sei lá, acordo e vê uma coisa, um pensamento ruim, uma coisa catástrofe, uma coisa ruim com alguém da minha família, eu já boto cancela. Isso não é intuição, tá? Muitas vezes isso é para tentar atingir a tua mente. Então você já bota ali cancela e já vai pensar em uma coisa muito boa. Quinta coisa que eu parei de fazer depois que eu comecei a estudar neurociência é deixar o mau humor ou tristeza durar muito tempo. Às vezes acontece alguma situação que você vai ficar triste, mas você não pode permitir que aquela tristeza dure por muito tempo. Não é que você vai, eu nunca quero ficar triste. Não, tem momentos que a gente precisa acolher a tristeza, precisa aceitar algumas situações que faz parte da vida, um mau humor, por exemplo, você acordou não muito bem, mas se você perceber que isso durou mais de um dia, 2 dias, já começa a trabalhar para sair daquela situação. E aí, para isso, você vai anotar, fazer um exercício de anotar o que te faz bem. Aí eu chamo você para o manual de volta para mim, que foi assim que eu comecei a descobrir o que me fazia feliz, o que me deixava para cima. E aí eu anotei, uma das coisas que me deixa para cima é assistir vídeo engraçado no Reels do Instagram. Então, quando eu não estou muito bem, estou em mau humor, aí eu solto tudo e vou ficar só rindo. Ou vou assistir um vídeo de alguém que está viajando. Aí eu anotei coisas que me deixam feliz, que me deixam animada. E aí, quando eu estou com pensamento ruim ou mau humor, assim, triste por muito tempo ou com mau humor, eu vou fazer esse quebra com esse exercício. Então, o manual de volta para mim foi assim um divisor de águas na minha vida, desde o ano passado que eu criei ele, e decidi colocar aqui para você que quiser também se conhecer, se entender, até para não deixar ninguém se meter na tua vida e botar coisa na tua cabeça de que não é. Às vezes você tá com um mau humor ou tá triste porque alguém disse alguma coisa com você e você, como não se conhece, aceitou aquilo como uma verdade. A pessoa fala assim, é porque você é preguiçoso, é porque você começa as coisas e não termina, nunca consegue chegar a lugar nenhum, porque você não se conhece. Porque se você se conhecer, você vai dizer como é a história? Não, negativo. Então o manual de volta para mim, ele custa só R$19,90. É o meu manual que eu deixei para vocês adquirirem. Tá aqui na descrição, no primeiro comentário. Você vai entender quem é você, como você funciona, até o que você gosta de fazer, o que você não gosta, o que você tolera, o que você não tolera. E acredite que é um exercício que às vezes não vai ser fácil. Vai ter coisas, por exemplo, para eu descobrir o que me deixava bem, demorei pra caramba. Às vezes teve perguntas do manual que eu demorei mais de 2 dias para eu conseguir responder. Então, esse ano, por exemplo, eu fiz o meu ano passado. Esse ano eu vou pegar o mesmo manual e não é só perguntas, tem exercícios também, tá? E tem uma carta lá que a gente tem que fazer, que eu não vou dar spoiler. Então, não é só as perguntas, são os exercícios práticos e tem uma carta no final que é para você fazer ela. Então, eu recomendo todo ano você passar esse manual novamente. Então, eu tô começando o ano, vou passar ele novamente, vou ver se aquilo que eu respondi ano passado ainda faz sentido para mim esse ano, para eu atualizar como é que eu funciono. Para quando tiver qualquer insegurança, eu bater ali no meu manual e eu comparar. Então, o link tá aqui na descrição e no primeiro comentário. Só R$19,90 para você já começar aí o ano com
com tudo, né? Toda empolgada. A sexta coisa que eu tô parando de fazer, essa ainda está em processo, parar de dormir pouco ou dormir mal. Por quê? Tem gente que consegue dormir 4, 5 horas e tá de boa. Eu não consigo. Para mim, eu tenho que dormir pelo menos 7, 8 horas. Eu já fiz vários testes. Eu preciso de dormir cedo, até 10, 11 horas. No máximo 10, não é bem cedo, né? Mas 10, 11 horas e acordar ali 6 da manhã, no máximo 7 horas da manhã é o meu bom. Então eu vou dormir aí, acho que até mais de 8 horas. Então esse é o meu bom. Porém, eu tenho visto que a neurociência fala que quando você não dorme bem, você causa sérios problemas à sua saúde psicológica, mental. Você fica estressada, você toma decisões ruins, você não consegue focar naquilo que é importante e o seu dia não rende. Então, para isso, eu comecei a buscar soluções. Então eu tenho diminuído as telas na parte da noite, tentado, né? Porque às vezes não é fácil, mas diminuir tela quando tá perto de dormir, ou se você vai usar o celular, usa para ouvir os áudios, para você dormir. Quando eu tô com insônia assim, eu boto áudio. E agora, por último, eu comprei magnésio, porque magnésio é excelente para ajudar no sono. Inclusive, minha mãe toma e eu tomo. Só que o da minha mãe, que tem 68 anos, é completamente diferente do que eu tomo. Se vocês quiserem indicação, me coloca aqui que eu deixo o link para vocês. Mas eu tô tomando um magnésio, aí o meu acabou e eu percebi a diferença quando eu não tomo. Gente, é aquele sono assim, reparador mesmo, aquele sono restaurador, que você fica sono mesmo. Sabe aquele sono que você chega assim, sente que dormiu de verdade? Aí, outra coisa que eu tô evitando para que eu consiga dormir bem é beber muita água no período da noite. Porque, gente, eu adoro água. Eu bebo em torno de 3 litros por dia. No mínimo que eu bebo é 2,5 litros. Só que às vezes eu esqueço. Aí quando dá 9 horas da noite eu tô bebendo um monte de água. Então eu até bebo, mas tô bebendo bem pouquinho. Então hoje eu tô cuidando para que eu tenha uma noite de sono inteira, sem interrupções. Isso a neurociência fala que é excelente para tudo, até para emagrecer, inclusive, que é uma das minhas metas para esse ano. Então, eu estou fazendo isso também pela minha saúde, mas a questão de emagrecimento para várias coisas. Então, não mais dou corda para esse negócio de, só dormir 3, 4 horas, depende de cada pessoa. No meu caso, eu funciono melhor assim. E a sétima e última coisa que eu parei de fazer depois que eu comecei a estudar neurociência é parar de olhar as notificações do celular o tempo inteiro. Hoje, eu tenho as notificações todas silenciadas, aí às vezes eu deixo uma ou outra que é importante para mim. Por exemplo, agora eu tô nos testes aqui de Facebook, e aí eu tô deixando as notificações do Face ativada por causa desse teste que eu tô fazendo. Mas quando passar o teste eu já vou desativar também, então as minhas notificações são todas desativadas, e mesmo assim eu ainda me pegava olhando o tempo todo o Instagram, o TikTok, agora eu voltei pro TikTok, o YouTube, e agora eu estou estipulando horários, então 3 ou 4 vezes no dia, porque eu trabalho com internet, é que eu tô parando ali pra olhar. Por exemplo, eu tava gravando agora, chegou a notificação aqui, aí eu só olhei assim rápido, deixei passar, não fui olhar. Por quê? Porque eu vi que isso estava me causando muita ansiedade, principalmente ansiedade. Então, e estava me impedindo de cumprir as minhas metas do dia, as minhas tarefas que eu estipulei para bater as minhas metas no final do ano. Então, olhar notificações o tempo todo não é bom para ninguém. Então, essas são as 7 coisas que eu parei de fazer quando eu comecei a estudar neurociência. E você, quais foram as coisas que você está estudando também, se está vendo que é importante parar? Me ajude aqui na comunidade, que tem colega que não faz ideia e você acaba ajudando a todas nós aqui. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.